sentimento dos crentes que aí se congregam para adorar a Jesus em espírito e verdade. Enchemo-nos de esperança e da certeza de conjurarmos todos esses males, porque desse pequeno núcleo saem as mais surpreendentes lições que, tomando o corpo sob a forma de livro, vão lá fora, como sentinelas perdidas, gritar, alerta. Movem-se os obcecados, movem-se os inimigos de Jesus, mas, movemo-nos também nós. Daqui a pouco, um outro livro sairá do nosso centro, livro que, sem ser tudo quanto desejáramos, será alguma coisa acima do de que o nosso espírito é capaz, pelas suas imperfeições. Ele vai correr mundo como uma promessa, promessa de outro trabalho exclusivamente nosso e para o qual toda a nossa vontade, todo o nosso amor devem concorrer, porque será uma síntese da primeira parte dos nossos compromissos. Para levá-lo a efeito, preciso do concurso de todos. Preciso da boa vontade do médium, da sua dedicação, quiçá da sua compreensão da seriedade, da responsabilidade desse trabalho, que não pode ficar sujeito às oscilações do temperamento, do gênio, nem das preocupações materiais de quem quer que seja. Não. Urge que de uma vez por todas o espírito se defina perante Deus, perante a própria consciência. É melhor ser ateu, ser positivista, ou que outro nome tenha, a dizer-se espírita, sem fazer obra espírita. Crer, ou não crer. Não há meio termo nesta questão. É um dilema posto à nossa razão, à nossa consciência. Ou o indivíduo crê e faz obras de crente, ou o indivíduo não crê e, pela sua descrença, corrompe a consciência e insulta a Deus. Sei que há dificuldades, sei quanto pesa sobre o espírito essa miserável carne, com todas as suas contingências. Mas, meus amigos, para que nos foi dada a crença? Como testemunharmos a nossa fé? Desesperando? Buscando filigranas aqui e ali, para desculparmos fraquezas do nosso espírito? Pois, quando diariamente recebeis o conselho amigo, a palavra dos nossos maiores de além-túmulo que, escutando os vossos gemidos, vos vem dizer que a felicidade não é deste mundo, por que desesperar? Por que cogitar até de crimes, para fugir às provações necessárias à confirmação da crença e da fé, à reabilitação do próprio espírito? Pois, será prova de acreditar em Deus, de acreditar em Jesus, o cogitar até do suicídio, nos momentos de dor e de provação. Suicidar o quê? A carne? O espírito? Não se está vendo no surto de tais ideias acolhida dispensada a perniciosas influências e que estas só se fazem sentir porque a alma não é defendida por sentimentos verdadeiramente cristãos. Quem assim pensa, quem cogita desses desenlaces para as provações pode usar de todos os títulos, menos do de espírita. Perdoe meu amigo a quem as minhas palavras possam ferir, porém, já tive ocasião de dizer que perdi muito na terra, por não abrir, com toda a franqueza, o meu espírito. Hoje, devo falar abertamente. Por isso, repito, quem assim pensa não pode ser estudante dos evangelhos. Se o estudo, se a argumentação, se o conselho, se as graças, as misericórdias de nada servem, então cuidemos de outra coisa. Mas, Deus que é infinitamente bom e o bom guia Ismael, que me ouve, farão descer sobre o coração dos aflitos e desesperados o bálsamo consolador e a verdadeira luz, que encaminha as ovelhas para a estrada que conduz ao bom pastor. Deus, que é infinitamente bom, há de permitir que, a despeito de todas as lutas, a despeito de todas as influências que procuram produzir o escândalo no nosso amargurado seio, tenhamos a felicidade de nos colocarmos nas condições de paz, de fé e firmeza de ânimo, para recebermos o pequenino trabalho que, por inspiração do meu bom guia, vai aparecer na terra, tendo por título, Jesus perante a cristandade. De cada um de vós recebendo o concurso da boa vontade, do médium, meu amigo, a passividade, a dedicação, o despreendimento das coisas materiais, o aborrecimento da carne, com a sua alma toda voltada para Jesus, espero levaremos a cabo essa tarefa, que será executada, não nas nossas sessões comuns, mas em sessões especiais, tendo meu Pedro por meu auxiliar. Ó, meu Deus! Ó, meu bom Jesus! Que eu seja inspirado pelo meu bondoso guia, que eu, embora humilde, tenha a dita de apresentar aos olhos da humanidade a imagem do vosso Filho bendito, nosso Senhor Jesus Cristo, à luz da história do cristianismo. Meus amigos,
Vamos para diante, não me abandoneis um só instante. Adeus. Bittencourt. 79. Consagração do dia 29 de junho em que a humanidade festeja os apóstolos Pedro e Paulo. Reunidos os irmãos componentes do grupo Ismael, feita a prece, recebidas as comunicações dos guias, Saião, que presidia, disse: Meus companheiros, a data de hoje é grande, é memorável nos anais da história sagrada, por serem que passaram da morte para a vida aos eminentes apóstolos Pedro e Paulo, esses dois santos varões que, na frase do iluminado mortal Verne, se podiam considerar destinados a encher largas páginas dos fastos do universo, a escrever seus nomes nos calendários da glória e a imortalizar-se por feitos gloriosos de bem-aventurados, depois de terem ressurgido. Paulo foi designado para o apostolado dos gentios, Pedro para o apostolado dos judeus. Ambos constituíram modelos tão sublimados na hierarquia sagrada, que não sabemos qual dos dois se elevou mais em sabedoria e em dedicação. O que vemos, o que sabemos, não só pela história, como pela tradição, e o que sentimos, pelas graças que deles temos recebido neste pequenino templo, é que nos julgamos indignos de falar de um e de outro, pela distância imensa que medeia entre o verme, ainda rastejante no lodaçal de um mundo onde impera o espírito das trevas, e as águias que adejam nos páramos celestiais. Mas, se, pelas nossas obras, ainda não podemos chegar a oscular-lhes os pés, permitido-nos seja, abençoando o nosso intento bom guia Ismael, manifestar-lhes a nossa veneração, a nossa gratidão, e implorar-lhes que nos venham trazer a luz capaz de dissipar todas as dissensões que, filhas da nossa vaidade e de outros sentimentos inferiores, ameaçam entre nós a unidade de pensamento, a homogeneidade, a harmonia, condições essenciais ao trabalho da Santa Vinha. Um pescador, chamado Simão Bar-Jonas, ao qual Jesus deu o apelido de Cefas, colocado à testa dos apóstolos, como pedra fundamental da Igreja do Cristo, começou a sua missão depois da descida do Espírito Santo, Pentecostes, e logo pregou com tanto sucesso em Jerusalém, que converteu num só dia 3.000 pessoas, judeus e estrangeiros. Percorreu depois a Ásia Menor. Fundou a Igreja de Antioquia. Dali, foi a Roma, no ano 42, do qual data o seu pontificado, fato que, aliás, alguns escritores contestam, por não lhe haver Paulo, em suas epístolas, mencionado a presença em Roma. Pedro fez muitas viagens ao Oriente, presidiu, em 52, ao Concílio de Jerusalém. Em seguida, voltou a Roma, onde foi colhido pela perseguição que Nero ordenou contra os cristãos. Encerrado por 8 meses num cárcere da prisão Mamertina, hoje a Igreja de São Pedro, daí saiu para sofrer, com Paulo, o martírio, no ano 65 ou 66, obtendo ser crucificado de cabeça para baixo, por se julgar indigno de morrer da mesma maneira que o seu divino mestre. Suas relíquias são conservadas em Roma, em capela subterrânea, na magnífica Basílica de São Pedro, no mesmo lugar onde, segundo a tradição, fora sepultado. Dele só há 2 epístolas, ambas dirigidas aos judeus convertidos, que se viram obrigados, pelas perseguições, a retirar-se para a Ásia Menor. Essas epístolas foram escritas para afirmarem a fé nos judeus que viviam entre os gentios, exortando-os a que observassem as máximas evangélicas. O segunda teve por fim principal refutar os erros dos doutores simonitas e nicolaítas, que procuravam tirar aos homens o temor da justiça de Deus, persuadindo-os de que o mundo subsistiria sempre no mesmo estado em que se achava e que não haveria juízo final. Tem-se como provável que ambas essas cartas Pedro as escreveu em grego e na cidade de Roma, no ano 65 da era cristã. De acordo com essa crença, pensamos que o v. 13 do capítulo 5 da primeira epístola, em que se lê a igreja que está em Babilônia, escolhida com vós outros, vos saúda, se refere a Roma, também chamada Babilônia. O outro apóstolo, Paulo, apelidado primitivamente Saulo, educado em Jerusalém na doutrina do farisaísmo, foi do número dos perseguidores mais violentos do cristianismo, até que, no ano 35 ou 37, depois da ascensão do Salvador, se converteu, recebendo o batismo e tornando-se um dos mais fervorosos apóstolos da nova fé. Propagou o evangelho aos pagãos,
na Ásia Menor e na Península Grega, especialmente na ilha de Chipre, em Pafos, onde converteu o procônsul Sergio Paulo, de quem tirou o nome e, daí em diante, na Galícia, em Éfeso, em Filipos, em Tessalônica, em Atenas, onde falou perante o tribunal chamado Areópago, finalmente em Corinto, cidade da Grécia. Ao voltar a Jerusalém, em 58, foi assaltado pela população judaica que o quis matar. Chamado ao julgamento do sumo sacerdote, perante o tribuno Lisas, esteve preso 2 anos em Cesareia, por Félix, governador da Judeia. Tendo apelado para César, como cidadão romano que era, foi enviado para Roma, pelo novo governador Festus, e aí absolvido. Depois de haver pregado a fé cristã na cidade dos Césares, voltou ao Oriente, para consolidar a primeira organização da Igreja. No ano 63 ou 64, voltou a Roma, onde já havia cristãos até mesmo no palácio dos imperadores. Aí, muito aumentou o número deles. Levado à presença de Nero incorreu, pelas suas respostas corajosas, na animadversão daquele infeliz e foi morto, juntamente com Pedro, no ano 66. Seus restos tiveram sepultura na embocadura do Tibre, no caminho de Ostia, porto romano, sendo depois transportados para Roma e aí depositados na caverna subterrânea o carneiro da igreja de São Pedro. De Paulo possuímos 14 epístolas. Embora pequeno e muito incompleto, este apanhado da história dos 2 gloriosos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo nos dá uma ideia da elevação de ambos. Se, pelos evangelhos, temos notícia de fatos que os refratários consideram desmerecedores da memória de tão conspícuos varões, para nós esses fatos antes os engrandecem, porque revelam a dedicação e o zelo que votavam ao Mestre Divino. Assim pensamos com relação ao de pretender Pedro dissuadir Jesus de ir a Jerusalém, ao de ter cortado a orelha de Malco, enfim, ao de ter negado por 3 vezes o testemunho que devera dar do Cristo. Aproveitando o ensejo, que nos oferece a rememoração da existência desses 2 apóstolos, permita-se-nos acentuemos a transcendência das matérias que estudamos, a fim de que, ignorantes como somos, sujeitos a deixar-nos arrastar às discórdias do que os inimigos da santa doutrina tenham, nos convençamos de que nada sabemos, que sempre erraremos se interpretarmos literalmente os ensinos evangélicos. Como não há de ser assim, se entre os que Jesus escolheu para seus discípulos e apóstolos, dissensões surgiram francamente, como podemos ver dos v. 11 a 14 do capítulo 2 da Epístola de Paulo aos Gálatas. Oferecendo-lhes, nesta comemoração, tudo quanto está nas nossas possibilidades de ínfimos pescadores, aos luminosos espíritos de Pedro e Paulo pedimos que intercedam a Jesus pelos nossos irmãos sofredores, pelos infelizes que o desconhecem e o aborrecem e, finalmente, pelo nosso grupo, que luta há 20 anos e agora mais do que nunca, porque, sem competência, sem o critério preciso, cheio de imperfeições, os predicados necessários faltam àquele que humanamente o dirige, donde os defeitos que se lhe notam e que serão os pródromos da sua desorganização, se não baixar sobre ele a misericórdia divina. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bendita seja nossa Mãe Santíssima, a quem imploramos nos abençoe e cujas misericórdias, cheios de fé, esperamos ainda uma vez. O médium Frederico, que já se achava sonambulizado, disse: vejo presentes ao nosso trabalho todos os nossos guias. Simão Pedro preside. À sua destra, vejo Ismael sorridente para uma multidão de espíritos elevados e de sofredores, que vieram saudar o apóstolo da fé, no dia em que a humanidade entendeu de lhe consagrar homenagens e louvores. Disseste bem, declara Bittencourt, o dia em que a humanidade entendeu, pois que, para um espírito de tanta elevação moral, os anos, os dias devem contar-se por instantes. Para nós outros, alheios às convenções do mundo, todos os dias são dias de Pedro. Mas, já que assim entendeu o mundo, transigamos com o prejuízo do mundo nesse ponto e seja o dia de hoje consagrado àquele a quem foi dada a maior soma de responsabilidade na difusão da luz do Evangelho. Fala, em seguida, pelo médium, Bittencourt, ele aí está, honrando a nossa oficina e, com a sua inefável bondade, colocando em nossas mãos o escopro com que devemos talhar a nossa própria felicidade. Ele aí está. Que de todos os lábios lhe subam murmúrios de preces,
que de todos os corações se evoluem para ele sentimentos de amor, que serão como hinos entoados a Deus por pecadores, dedilhados pela fé em harpas de esperanças. Pedro, todos os dias sagramos o teu nome, todos os dias folheamos as páginas dos Atos dos Apóstolos, para beber nos teus exemplos as energias indispensáveis aos verdadeiros crentes. Relembramos os atos da tua vida e os momentos da tua morte, a fim de neles aurirmos alento para alcançarmos esses bens de que já fruís, a benção, o perdão, a glória, não na vida efêmera, mas nessa que perdura eternamente, ao lado do Divino Mestre. Pedro, dedicado apóstolo, séculos são passados depois que, tentando tu pisar as espumas do mar, te assaltou o espírito o temor da imersão. Eles, os meus companheiros, sulcam o outro mar. As ondas, como no teu tempo, são revoltas, enegrecidas estão as espumas pelo reflexo do céu brumoso. É o mar das angústias, das dores e dos infortúnios, mar cavo e profundo, não por castigo do nosso Deus, mas porque eles assim o fizeram. Pedro, do mesmo modo que Jesus te sustentou na superfície das ondas e fez que, de fraco, te tornasses forte, resoluto e destemido, e buscasses a barca, onde ele, a fé personificada, se achava atento aos escarcéus, também tu, bom Pedro, dirige a tua voz de apóstolo às almas dos humildes crentes, faz o que a bonança suceda à tempestade dos seus males, traça sobre as suas frontes o arco-íris da esperança, cujos extremos sejam, o arrependimento e o seio de Jesus. Sim, meu Frederico, o que estás vendo é assim sempre. Não julgues que para esses varões haja dias. Falando por si, diz o espírito do médium, uma falange de espírito cerca o grande apóstolo, que eu vejo. Ah! Que felicidade! Vejo-o com a mesma figura que tinha, quando começou a sua propaganda. À sua esquerda está Paulo, que eu não vira ainda há pouco. Espírito igualmente valoroso que, muitas vezes, pelo seu destemor, levantou a outro as forças que se abatiam. Podemos dizer que, na infância do cristianismo, Pedro era o coração e Paulo a cabeça. Sustinham-se reciprocamente na mesma fé ardorosa em Jesus. Se dissensões houve no modo de interpretarem as doutrinas do Mestre, essas dissensões não eram senão efeitos da ansiedade, grande em todos os apóstolos, por melhor servirem a causa do crucificado. Bittencourt assim o diz, assim deve ser. Diz ainda Bittencourt, meus caros companheiros, olhemos para os apóstolos Pedro e Paulo. Se porventura as inconstâncias da razão não esclarecida derem lugar a dissensões entre vós outros, lembrai-vos de Pedro que, de um lado, representa o coração, e de Paulo, que, de outro lado, representa a cabeça pensante e o braço forte para a execução, e logo as vossas dissensões se apagarão, como as deles, substituídas por este lema simples e harmônico, tudo por Jesus. 80. Sessão do Grupo Ismael, no dia 13 de junho de 1901, comemorativa do elevado espírito de Antônio de Pádua, nascido em Lisboa, em 1195 e desencarnado em 1231 em Pádua, onde brilhou principalmente pela santidade de sua vida, eloquência de suas prédicas, ensinamentos teológicos e fatos então considerados milagrosos. Depois das preces do começo da sessão, de recebidas a comunicação inicial e saudações dos guias, Saiam proferiu algumas palavras de louvor e gratidão a esse espírito elevadíssimo, de quem se declarou protegido desde a infância. Feita a concentração, o médium Frederico disse, quadro de uma aleluia. Parece que todos os anjos do céu acorreram a saudar Santo Antônio. Vejo espíritos da maior elevação. Os anjos entoam hinos ao glorioso taumaturgo. Ele desce em ondas de luz. Vem com as vestes com que o representam na terra, é um frade. Sua fronte resplandece de luz intensa, que aos olhos dos pecadores denuncia um anjo. Vem dar-nos também a nós o pão. Sim, vem, bom irmão, trazer-nos uma palavra de conforto e animação. Vem proteger o nosso pequenino grupo, onde presinto o enfraquecimento e o propósito dos inimigos de plantarem nele a discórdia e o ódio entre irmãos. Em seguida, o médium levanta-se e fala, assim, salve. Novos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma palavra de conforto, uma palavra de animação pedis a Antônio. Mas, quem goza da suprema ventura de ser guiado pelo anjo Ismael tem conforto e saciedade, tem animação indefinida,
Tenha a segurança precisa do seu tempo, porque ele é mais do que Antônio. Filhos, como vós, eu também tive quedas, como vós, também tive fraquezas, mas, graças ao Pai Celestial, pude reabilitar-me por um sincero arrependimento e tornar-me humilde frade, que de todo orbe recebe glórias imerecidas, porque não fez mais do que o seu dever. Desde que Deus, nosso Criador e Pai, não predestina uns ao bem e outros ao mal, desde que deu a todos o livre-arbítrio e com este a liberdade de seguirem o erro ou a verdade, a luz ou as trevas, unicamente de nós, suas criaturas, depende a baixeza ou a grandeza do nosso espírito. Quando, como vós, ele tem a extraordinária graça de compreender a nosso Senhor Jesus Cristo, lendo e relendo constantemente as páginas dos Santos Evangelhos, fácil é ao homem reabilitar-se, fácil é ao homem fraco tornar-se forte, ao orgulhoso tornar-se humilde, ao avarento tornar-se pródigo, ao odiento, amoroso, ao inanido, disposto ao trabalho, ao morto, redivivo, ao cego, vidente, ao pusilânime na fé, herói. Se Jesus vos foi buscar aos torvelinhos do mundo, arrancar-vos aos prazeres nefastos e fugazes das glórias efêmeras, para vos colocar no carreiro sagrado, é que confia em vós, é que nutre a certeza de que, apesar de todos os vossos sofrimentos, de todas as vossas angústias e agonias, a vez de tê-lo sempre diante dos olhos como farol de redenção, iluminando o caminho da verdade. Os vossos sofrimentos, meus filhos, têm razões lógicas. Na consciência do espírito se encontram agudos punhais, a se lhe enterrarem na alma e no coração. Há culpas do passado, há culpas do presente. O que é preciso, meus amigos, é que não haja culpas no futuro. O que é preciso é bracejar contra as ondas da maldade, que tentam afogar os vossos espíritos, mas, sem vos esquecerdes nunca de que existe um Deus sobre todas as coisas, de que existe um pastor das almas, Jesus, que, nos momentos mais aflitivos da vossa existência, acode em vosso socorro, no murmúrio sentido de uma prece, na expansão doce de um suspiro amoroso. Seus inimigos não suportam a ideia de que o rebanho do pastor aumente, por isso, formam o cerco dos lobos, procurando extraviá-lo. Porém, se estiverdes atentos e vigilantes, percebereis o cerco e ouvireis a voz do pastor, que vos chama para abrigar-vos de todos os infortúnios e desgraças, que vos amarguram a existência. E a luta será tão grande, quão grande for a tentação. Os lobos famintos virão, um por um, sondar a parte fraca da alma, por onde possam penetrar. Cumpre então ao homem criterioso examinar qual é essa parte fraca por onde pode ser atacado e fechar essa porta, essa fenda, quebrando assim nas mãos do inimigo as armas com que pretendia vencê-lo. A tentação não é tanto por vós mesmos, compreendei-o, quanto os espíritos vos perseguem sem terem um motivo sequer contra vós. Mas, se não são vossos inimigos diretos, são indiretos, porque sois amigos do Redentor do mundo, que é deles o mais aborrecido. Digo mais aborrecido, porque, em verdade, ele é o mais querido em toda a criação. Assim, meus filhos, carregue cada um de vós a sua cruz e com ela caminhai todos contentes, que ela vos iluminará o caminho por onde encontrareis o divino Jesus, que vos espera, para receber-vos na bem-aventurança. Tais são as palavras de conforto que vos pode oferecer o humilde frade. Antônio. 81. Sessão comemorativa do 4º aniversário do passamento de Bittencourt Sampaio, ocorrido em 10 de outubro de 1899. Reunidos os irmãos do grupo Ismael, depois das preces do começo, o médium Frederico recebeu, psicograficamente, de Elias, guia de Bittencourt, a comunicação que se segue. Mais uma vez digo, glória ao Senhor nas alturas e paz aos homens de boa vontade. Glória a seu Filho, nosso Redentor. Glória à Virgem Imaculada, sua Santíssima Mãe. Abri vossas almas à luz divina, como ao beijo do sol se abrem as inocentes flores, disse o meu guiado. Abri, pois, hoje, mais uma vez essas almas, onde repousam as nossas esperanças, ao sol de amor que tanto vos ilumina. Paz, amor e muita humildade. Elias. O mesmo médium ainda escreveu, meu filho, não importa o estado precário da tua saúde. Deus tudo pode, concentra-te e procura servir aquele amigo que tanto te prezou na terra,
como ainda te preza no espaço. Deus te abençoe e te acalme, para ouvires e transmitires o eco das suas palavras amigas. Paz. Marcos. O médium Santos escreveu: as flores da gratidão são, por seus perfumes, as mais apropriadas a juncar o caminho luminoso do Espírito amigo, que faz motivo da vossa festa. Amor e sempre amor. Madalena. Paz. Deus vos abençoe e Jesus vos dê paz e amor. Meus amigos, segui os impulsos dos vossos corações amantes. Eu, vosso amigo e companheiro, farei minhas as vossas palavras, ungidas de amor e dirigidas ao bom companheiro e amigo, cujo regresso à vida espiritual hoje bendizeis. Tende bastante amor e contai com os vossos protetores amigos que estão presentes à vossa festa de gratidão. Depois das manifestações de saudades ao querido companheiro, mestre e amigo, o médium Frederico, em estado sonambúlico, disse: parece-me um templo todo iluminado. Brilha em cada espírito a chama de um círio. São as almas dos bons que se dilatam para honrar-nos, acompanhando a nossa comemoração. Preside ao trabalho Ismael, sobre uma espécie de altar. À sua direita, está Elias, à esquerda Bittencourt, não o Bittencourt da terra, mas o espírito que, passando pelo crisol das dores, se purificou nas límpidas águas do Evangelho, para merecer tamanha dita. Montam guarda esse trono ou altar muitos espíritos sofredores, formando, por assim dizer, os degraus que levam até ele. Todos os nossos guias e protetores se acham presentes e, como disse há pouco, de cada um vejo elevar-se uma chama, iluminando o altar. Que romaria é essa que se encaminha para aqui? São os pobres, são os enfermos, diz o bom Romualdo. Eles também querem um lugar à mesa do festim e ninguém mais do que eles tem direito a sentar-se a ela. São os tocados da gratidão que, como vós, vêm festejar de perto o protetor de longe. Ah! A nossa estrela! Nesse foco refulgente adivinha o rosto de Celina. É a pastora deste bendito rebanho, os pobres de Maria. Ah! Compreendo, meu amigo, a tua emoção. Já na terra, nos últimos tempos, te escondias nas dobras de um manto de humildade. Compreendo e respeito esse enleio do teu espírito. Mal imaginavas, meu bom amigo, que, ao transpores o limiar do infinito, tantas glórias te houvessem de caber. Mal pensavas na paga extraordinária com que foste recompensado, pelo pouco que fizeste, segundo dizes, mas que só Deus sabe se foi pouco ou muito. Sim, choras. Tuas lágrimas são de luz. Digo o que todos dizem, dou testemunha do que vejo. São romeros, que aqui na terra iam bater à tua porta, às vezes, ao despontar do dia e aos quais recebias com um sorriso nos lábios. São aqueles mesmos com quem distribuíste a esmola que lhes matava a fome e o medicamento que lhes suavizava as dores. Pois bem, como tu, eles também partiram e vêm agora comungar conosco e pedir todas as felicidades para o teu espírito. Ah! Sim, diz uma velhinha, sou a sua maior devedora, ninguém imagina quanto recebi dele. E todos disputam a primazia de terem sido os mais aquinhoados pela sua caridade. Dizes bem, dirige-se ao espírito de Isabel Sampaio, éramos cegos e ele, pela graça de Jesus, nos deu a vista. Diz Silva, éramos trôpegos na estrada da existência e ele, por graça de Jesus, foi o nosso bordão. Gama, eu tinha muito gênio, tinha na minha alma como que ódios concentrados e ele me deu o refúgio do evangelho e pude ser bom, tanto quanto me cabia. Diz Borges, eu era a escória dos infelizes, já subjugado por más influências, fugindo do trabalho, desviando-me do bem, ele foi o meu guia e nenhum melhor poderia eu encontrar. Tarde o conheci, diz Bernardino, mas, durante o pouco tempo que com ele convivi, muito ganhei em esmolas do seu coração. Suas palavras, para mim, eram sentenças, que me ficaram gravadas na alma até hoje. Que cena deslumbrante! Sim, minha mãe, vejo-te entre os muitos a quem ele protege. Vejo-vos Celestino, Claudina, Moisés, o anjo bendito. Mas, são tantos e eu ainda não os pude ver todos, porque ainda não me desprendi completamente. Ah! Lá vem Celina com seu cortejo de anjos, todos com as suas cestinhas de flores, trazendo uma faixa a tiracolo, onde leio em letras de luz, honra ao bom discípulo. Oh! Como é lindo! Cercam-no.
Infinitas luzes o iluminam. Olhos pecadores não podem ver tanto. Sim, acalma-te, em nome de Maria, diz-lhe Celina, e aceita as flores do jardim celeste, discípulo amado de Jesus. Recebe no teu seio estas ovações, como recompensa aos teus esforços de homem de espírito. Sejam-te elas, meu amiguinho, mais um estímulo ao trabalho que tens encetado. Vencerás. Tens nas tuas mãos a arma formidável, que resiste a todos os embates, é o Evangelho. Tens a couraça extraordinária da fé. Tens as flores da caridade, que germinam no teu espírito. Isto diz Celina numa linguagem que não posso reproduzir. Ele chora, beija-lhe a fronte e pede-lhe proteção. Sim, responde Celina, vai levar aos teus amigos as tuas palavras também de gratidão. E todos descem com ele numa profusão de luzes e flores, inundando esta sala que nos serve de templo, de escola e oficina. Como vem lindo! Não é o velho Bittencourt. Está transfigurado. Reconheço-o apenas pelo seu olhar, bom e meigo. Vai falar. Continuando, noutro tom, o médium profere as seguintes palavras. A paz do Senhor seja convosco. Perdulários, muito perdulários são vocês. Guardai, avaramente, a flor desses afetos para aqueles que muitos merecimentos mais têm do que o vosso velho companheiro. Fiz o bem. Mas, será simples instrumento posto às mãos dos bons, que mal podia eu fazer. Deixai o arado inerte no chão, não venha a mão do homem, do agricultor manejá-lo e será um instrumento inútil. Fui médium e só médium. Se algum espírito tem direito a essas lágrimas que verteis, ao perfume dessas flores, que me ofereceis, do vosso coração, se alguém cabe a esta festa extraordinária, em que me vejo, pronunciado seja o nome do Santo Elias, o meu guia abençoado, amigo de todos os instantes, que vinha apaziguar as minhas dores nas horas do infortúnio e que, com a maior perseverança, me incutiu o desejo de ser útil à humanidade. Sim, a ti bom Elias, revertam todas as glórias. A ti entoem os anjos os sacros hinos, porque soubeste, com todo o esforço do anjo do bem, levantar o meu espírito dos pauis da terra para as alvoradas do céu. Bendito sejas tu, que me mostraste os umbrais do infinito e que me inspiraste o anseio de incorporar-me ao rebanho do Senhor, para chegar à fonte onde deveria sofregamente beber a água pura da vida, oferecida pelo bendito mestre e mulher samaritana. Bendito e glorificado sejas, bom Elias, que, apesar das minhas grandes imperfeições de homem, nunca me abandonaste um momento e, como se fosses a minha sombra, a me acompanhar no tumulto do mundo ingrato, conseguiste que a minha alma não ficasse apegada ao túmulo, que, antes, ressurgisse imediatamente, nos raios benditos da providência divina, ciente e consciente do meu estado. Meus amigos, meus bons companheiros, assim como, na terra, a nossa voz se apaga, abafada pelas magnas emoções do espírito, o mesmo aqui acontece. Confundem-me estas homenagens. Eu, que me venho alentar convosco, que busco tantas vezes beber estímulos na vossa perseverança, que se não abate apesar das lutas tremendas que vos tenha soberbado, devo dizer-vos, a minha gratidão é recíproca. Todas as vezes que aqui entrevejo os meus companheiros atentos ao estudo dos evangelhos, com a alma predisposta ao bem do próximo, ganho novo alento. Na minha alma passa um raio de esperança e esse raio de esperança parece que, alando-se aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo, se transforma na fé que tão necessária me é para o cumprimento da minha missão. Quão satisfeito fico com o vosso desejo ardente de aprender, com essa investigação cotidiana, para perceberdes nos seus mais íntimos matizes a doutrina do Senhor. Isso constitui para o vosso Bittencourt uma felicidade extraordinária, porque nos achamos ligados por um compromisso solene com Jesus. As nossas vidas transcorreram, em diversas épocas, presas por motivos diversos, até que chegamos à época atual, em que, felizmente, o único motivo que nos une, que nos inspira, que nos enleva, é o amor do Evangelho. Que falte, sem motivo que lhe justifique a ausência, nos causa tristeza, porque é um elo que falta na cadeia do nosso amor, da nossa amizade, dos nossos afetos e, apesar da minha confiança naquele que nos dirige, paira então no meu espírito um traço de dúvida, pelo temor de que me roubem esse elo e incompleto fique a nossa cadeia. Fui como vós,
como vós, tive paixões, como vós, sofri bastante e gozei muito. Quando Jesus quer experimentar os seus discípulos, isto é, quando pretende conhecer da sinceridade do arrependimento daqueles que se alistaram nas fileiras da sua guarda celeste, permite que as dores venham feri-los, deixa-se julguem como que abandonados. Aí, então, daquele que só tiver Jesus nos lábios. Aí daquele que não o tiver e a sua doutrina bem dentro do coração. Eis porque não cessam os vossos guias em seus cuidados. Eis porque a todas as horas mando que vigieis e oreis, porque não sabeis qual a hora da prova. O materialista, que só acredita no grande nada, enquanto está na terra, prega que o que se deve fazer é gozar o mais possível, porque, depois da morte, tudo é pó, podridão e nada. Nós, porém, espiritualistas, nós espíritas devemos pensar de modo contrário. Enquanto na terra soframos bastante, confundamos as nossas lágrimas com os nossos sorrisos, os nossos gemidos com as nossas preces, que são os nossos hinos, certos de que, depois da morte, não teremos o grande nada, mas o grande gozo de estar no coração do nosso Mestre. Meus companheiros, esta é a chave da nossa felicidade. Amparando-vos mutuamente, procurai atravessar as sendas tortuosas da existência terrena, servindo-vos uns aos outros de esteios, permiti-me a frase, consolando-vos reciprocamente, permutando, entre os corações, afetos e sorrindo as dores, porque, quando menos pensardes, quando o negrume da tormenta envolver as vossas frontes, tudo desaparecerá ante o sorriso do nosso Mestre. E desse modo a fé, a esperança e a caridade terão tabernáculos nos vossos espíritos e tereis cumprido o vosso dever. Ó Virgem, pura e imaculada, protetora dos aflitos, alma da caridade, lança os teus piedosos olhos sobre os meus companheiros de infortúnios e glórias. Benditas sejas, Senhora nossa, Rainha dos anjos. Eles são discípulos do teu amado Filho, faze que nunca o esqueçam, sejam quais forem as suas dores e sofrimentos. Mãe puríssima e imaculada, tu que honraste o último dos discípulos do teu Jesus, mandando que a meiga Celina lhe trouxesse flores do jardim celeste, distribui com eles as flores da tua misericórdia, para que possam tornar-se dignos do Pai. Ismael, tu, a quem muito devo, recebe os ósculos da minha gratidão, vela também por eles, anjo bendito. Inspira os discípulos de Jesus, para que possam, cheios de fé, lavrar a terra. Graças a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Bittencourt. 82. Manifestação de Bezerra. Sessão de Quinta-feira Santa, a 12 de abril de 1900. O grupo Ismael, tendo assistido, às 2 horas da tarde do dia acima referido, à inumação do involucro carnal do seu amado companheiro Bezerra de Menezes, reuniu-se, às 7 horas da noite, para comemorar a ceia do Senhor. Lembrado foi então que a ceia pascual representava o sacrifício do Mestre, o manso Cordeiro Imaculado que, para a salvação da humanidade, tinha de ser imolado e que, para simbolizar essa imolação, ele, celebrando-a, fê-lo de modo a mais uma vez dar o significado real do seu sacrifício. Assim foi que a realizou como símbolo da fraternidade e da união entre as criaturas de Deus, como símbolo, pois, da lei de amor, que ele viera trazer ao mundo. Também foi lembrado que a desencarnação constitui verdadeira graça, visto que por ela o espírito se liberta do instrumento que lhe fora dado, para nele passar pelas provas que curam as enfermidades da alma, devendo, conseguintemente, constituir motivo de alegria e não de dor, motivo para se agradecer ao Pai do céu as misericórdias de que usa com as suas criaturas. Entretanto, os membros do grupo, sentindo no coração os pungentes golpes da saudade, pelo passamento do companheiro, do mestre, do amigo, que lhes prodigalizava exemplos vivos de amor, de bondade, de humildade e de resignação, vertiam lágrimas. E foi com elas eles correrem pelas faces que comemoraram, naquela data, a festa das endoenças. Depois de feitas as preces e recebidas as comunicações dos guias e protetores, o companheiro Frederico, sonambulizado, disse: ajudem-me. Não há tristezas. Tudo quanto vejo revela alto júbilo. Quadro soberbo, que deslumbra. Sob uma espécie de dossel, cercado dos mais eminentes espíritos, presidindo ao nosso trabalho, está Santo Agostinho. Como se diz na terra,
a elite celestial a que se acha representada, os apóstolos, a Madalena, todos os nossos guias e protetores. Imaginem, é a comparação de que me posso servir, uma avenida de luz, onde se enfileiram de ambos os lados anjos formosíssimos. Juncam-na flores, que não existem na terra, flores de luz, trazendo todas as crianças açafates cheios delas e, pendente dos pescocinhos, a cruz. Acalma-te, diz-me Bittencourt, observe e diz o que vês. Fora dessa estrada, vejo muitos espíritos sofredores, entre os quais se encontram, como pastores em meio de um rebanho, Bittencourt e Romualdo. Observa mais, é a nossa estrela. Como um sol radioso, ela espalha seus raios sobre todo esse quadro. Acalma-te, soube. Eu já sabia, Celina I. Bezerra. Ele que o traz pela mão, em triunfo. Parece que a corte celeste o acompanha, tal a multidão que segue a enviada de Nossa Mãe Santíssima. Ó, feliz espírito! Vamos, desce, vem ter com os teus saudosos amigos e ainda uma vez alentá-los com a tua palavra. Não é surpresa para mim. Eu adivinhava. Deixa que o último dos teus admiradores venha nesse bando divino. Ele entra na avenida, como eu disse, sorridente. É o mesmo, calmo, para todos um sorriso e um ósculo. Ele entre nós, ajoelhado aos pés de Santo Agostinho. Levanta-se. Ismael lhe depõe um ósculo na fronte e diz, seja bem-vindo. Fala. Não. Por quê? Obedecei ao programa, lide as sacratíssimas páginas do Evangelho, para comemorarmos as endoenças. Continua o médium, meu Frederico, como agradecer a Deus. Povoa meu espírito um mundo de ideias que não sei como exprimir a vocês, porque não encontro palavras com que o faça. Ouçam a leitura os meus bons amigos. Esperarei. Procede-se a leitura dos capos 13, 14, 15, 16, 17 do Evangelho de João, depois do que Frederico, em estado sonambúlico, diz, paz. Quanta aventura gozas, ó, minha alma! Quando sonhei, eu, alma pecadora, filha dos vícios e do crime, no dia em que os meus companheiros, discípulos do Evangelho, comemoram as endoenças, relendo, para melhor o gravarem nos seus corações, o testamento de Jesus, vir, em espírito, assistir a essa comemoração. Mãe Santíssima, puro abrigo de todos os infortúnios, manancial celeste, que descedenta a todas as almas, foste tu decerto, meiga mãe, foste tu decerto, celeste esposa, que, dirigindo ao Senhor essa oração que só a Virgem Imaculada pode formular, despiste minha alma das fezes do mundo que acabo de deixar e me restituíste ao teu amado Filho, como se eu houvera sido na terra verdadeiro discípulo seu, como se tivesse direito a sentar-me à mesa do banquete divino, para comer o sagrado pão e beber o generoso vinho. Mãe Santíssima, abrigaste-me sob o teu manto celestial, aqueceste o meu espírito no teu amantíssimo e luminoso seio. Sê bendita, ó Virgem gloriosa. Também são teus filhinhos eles, como eu, que aflito gemi e padeci na terra, sempre com os olhos cravados em ti. Dá que eles possam compreender, ó Virgem Imaculada, esse ensinamento, em que se vê o teu amado Filho, o Rei absoluto deste planeta, curvado diante dos humildes pecadores, como servo humilde, a lhes tirar dos pés o pó da estrada que, peregrinos, palmilhavam. Que eles possam compreender esse, amai-vos uns aos outros, certos, convencidos de que o amor que deixarem transbordar de suas almas para as de seus irmãos se evolará aos páramos onde está o teu Filho amado, porque é o amor puro que dele nos vem. Meus caros companheiros, meus amigos, é demasiada recompensa. Saudades. Ouvi de mais de um de vós essa palavra. Mas, saudade por quê? Vê tu, meu velho amigo, dirige-se a Saião, e vejam todos vocês, como é fraco o espírito do homem. Vocês, espíritas, meus companheiros, que podem falar a todo momento comigo, têm saudades e choram. Eu também choro a minha fraqueza. Ó Deus! Ó Jesus Cristo, quando, pelo elo santo da amizade, pela verdadeira compreensão dos teus ensinos, serão estancadas as nossas lágrimas e essa palavra, saudade, deixará de ter qualquer sentido na linguagem das criaturas, por se acharem todas sempre juntas e ligadas pelo coração?
Estou junto de vocês, meus caros companheiros. Peço-lhes, não quebrem a cadeia sagrada. Como isto é belo, como isto enleva as nossas almas. Obrigado a todos vocês obrigado. O Bezerra estará sempre unido aos vossos corações. O Bezerra pede a Deus e Deus há de permitir que ele continue trabalhando com vocês na seara bendita. Meu velho, dirige-se a Saião, hoje conheço o peso das tuas responsabilidades. Já tinhas aqui muitos que te auxiliavam, o Bittencourt, o velho camarada, o teu Frei José dos Mártires, a quem vim encontrar satisfeito contigo. Tens agora mais um. Coragem, filho, que viver é sofrer, e morrer para viver, mas viver amando. Amar é viver sofrendo como verdadeiro cristão, alma sempre aberta ao bem. Deixa que as aves do céu queiram roubar as boas sementes que te foram dadas, não o conseguirão, os frutos não tardam. A todos vós, dizei a minha velha companheira, aos meus filhos, que eu tinha razão de lhes aconselhar que não chorassem por mim. Sou feliz, muito feliz. O futuro deles o Deus pertence. São segredos de amor, coisas que só o bom Jesus conhece. Não temo por vir. Que eles leiam o Evangelho e meditem as palavras de Jesus, quando disse, as aves não semeiam, não cegam e vivem. Há uma sementeira celeste sempre abundante de frutos, para aqueles que volvem os olhos ao semeador divino. José, o nosso irmão José Ramos, toma o meu lugar. Jesus há de permitir que eu te possa auxiliar nos trabalhos da caridade. Frederico, ajuda o teu Bittencourt, ajuda o teu Bezerra, a todos que te querem tanto bem. Vem trabalhar. Não viste? Há pouco ainda, estava eu entre vocês e de momento parti. Sabes quantos sejam os teus dias? Queres ter surpresas? Tu, espírita, tu médium do bom Ismael, presta os teus serviços a Jesus. Deves tanto a Jesus, meu Frederico. Quantas lágrimas com a tua boa vontade enxugas. Quantos amigos ganhas nesta vida em que estou agora? Vem, foge aos pretextos fúteis, que não são teus. Dão-te-os e tu, como médium, aceitas, não faças isto. És doente, vem buscar aqui o remédio, vem adoçar a tua alma no Evangelho. A todos vocês, assiduidade no trabalho, dedicação. O velho companheiro os estará sempre esperando. Fala o espírito do médium, em estado sonambúlico, Deus, que mansidão. É o mesmo que quando o homem. Sim, vi ouvi os teus conselhos. Estou vendo que mereces. Mas, sim, tanto melhor. Oh, quem me dera. Isso pertence às almas boas. O médium fica como que deslumbrado e estende a mão. Outro médium, o irmão Matos, diz que lhe deu um lápis e o médium Frederico escreve, Deus vos abençoe, Jesus. Continua o mesmo médium. Divino Mestre e Senhor, obrigado por eles. Que a tua bênção, vindo lá das celestes alturas, purifique as almas dos pequenos e humildes discípulos teus. Jesus, Divino Cordeiro, assim como outrora penetraste na casa dos publicanos a levar a tua palavra sacratíssima, também te dignaste de penetrar no humilde templo onde o teu servo Ismael procura incutir nas almas boas o amor à tua santa doutrina. Eles são enfermos, meu Jesus, dá-lhes o remédio, cura, Senhor, as enfermidades das pobres almas que para ti se voltam cheias de esperança, no dia das tuas endoenças. Senhor, sobre os teus ombros carregaste todo o peso das nossas iniquidades, perdoa-nos. Ó bom Jesus, que os teus piedosos olhos enviem sempre seus raios luminosos e divinos sobre as suas cabeças, iluminando-lhes o caminho da cruz, para que eles, que ainda ficam sobre a terra, possam, como o filho pródigo que acaba de voltar para o abrigo divino, gozar das alegrias da bem-aventurança. Pai misericordioso, o teu humilde servo te agradece. Recebestes a benção de Jesus, caminhemos. Ismael. Saião pergunta ao médium Frederico, que vês ainda? Diz-lhe Frederico. Estou vendo essa glorificação. O nosso Bittencourt está tão satisfeito. Acham-se aqui Isabel Sampaio em todos os nossos velhos companheiros. Diz, depois, sim, vou breve. Responde-lhe Bittencourt, isso queres tu, mas, e o nosso livro, e os nossos compromissos? Não tenhas pressa. Sim, desperta. Despertado o médium e feitas as preces de ação de graças, encerrou-se a sessão.
83. A verdadeira comemoração de finados. Ao redor de uma mesa, grupam-se alguns trabalhadores da vinha bendita do Senhor, com o pensamento e o propósito de orarem a nosso Senhor Jesus Cristo pelos desencarnados. O que ocupa a cabeceira faz as preces, mal podendo concluí-las, tantas as lágrimas que a saudade o faz verter, lágrimas que providencialmente desabafam os corações oprimidos pela dor. O ambiente se purifica, saturando-se de fluidos suaves. Atraídos, os emissários do céu acorrem pressurosos, trazendo pais, parentes e irmãos de muitos daqueles por quem oram os trabalhadores. Dentre esses guias e protetores, destaca-se um santo luminar da Igreja Romana, o filho de Santa Mônica, o companheiro de Santo Ambrósio, o apelidado Doutor da Graça, Santo Agostinho, que fala pelo médium em estado sonambúlico. Suas palavras encerram grande ensinamento, tirado da doutrina de Jesus e são, ao mesmo tempo, um protesto contra as exterioridades que em dia de finados se ostentam nos cemitérios e das quais só aproveitam os exploradores do simples, dos ignorantes e dos fanáticos da má orientação dos padres de Roma, fiéis substitutos do sacerdócio hebreu. Disse o santo varão. As lágrimas, mimosas flores do sentimento, se cristalizam, se unem, como verdadeiras pérolas de sagrado amor, e formam a única grinalda que os grandes afetos e as saudades podem enviar aos que se foram, deixando profundos sucos de dor na alma dos que ficaram. Benditas lágrimas! Felizes dos que com elas sabem levantar, na imensa necrópole que é o mundo, esse monumento que, tendo as bases no coração, o tempo não destrói, antes mais e mais consolida, esse monumento que não tem a vida efêmera dos que são mandados erigir pela convenção, muitas vezes pela vaidade. Esse monumento que tem a durabilidade do espírito, entidade que não morre, que não desaparece, que vive e progride, aperfeiçoando-se dia a dia para a eternidade, que é o seu destino. Um dia para os mortos. Mas, quem são os mortos visitados, quem são os vivos que visitam? Quais os sepulcros que, neste dia, se abrem com toda a pujança dos afetos, para receberem os vivos? Serão os sepulcros fabricados pelos homens na profundeza da terra? Ou são os sepulcros de carne, onde os verdadeiros mortos se meteram um dia, para expiação de seus erros e crimes, para aperfeiçoarem os seus sentimentos e adquirirem os de amor, de caridade e de fé? Quem são os mortos visitados, quem são os vivos que visitam? Já sabeis e podeis responder, meus filhos, e graças deveis dar ao Pai infinitamente misericordioso, que já vos fez compreender o que é o dia de finados. Felizes daqueles que sabem preparar-se, ao menos uma vez no ano, para uma comemoração que vem atravessando os séculos, sem ser íntima e criteriosamente compreendida. Felizes de vós, que ornais o vosso monumento de carne com a luz que vem dos seios da alma, na expressão sincera dos vossos fervorosos afetos, que sabeis cobrir-vos das grinaldas da saudade verdadeira, para receber os romeiros do infinito que, atraídos pela pura essência das vossas preces, vêm saudar-vos neste dia. Felizes de vós, que tendes a luz do Evangelho a iluminar o vosso sepulcro e que, a claridade plena de todo o vosso amor, na sinceridade de todos os vossos sentimentos, podeis ver, como agora, rodeado o vosso templo dos que acorrem a contemplar-vos como sepulcros, como monumentos perfeitamente adornados do que mais interessa a nosso Senhor Jesus Cristo, os ornamentos da fé, do amor e da caridade. Meus filhos, em nome dos vivos, em nome daqueles que vos foram caros na terra, agradeço as preces que por eles fizestes e vos afirmo, com verdadeiro sentimento cristão, que em cada um deles podeis contar com a reciprocidade dos vossos afetos, pois que eles também oram e também pedem a nosso Senhor Jesus Cristo que vos dê, na estrada de amarguras do que percorreis, no caminho povoado de sombras, por onde andais, as doçuras do seu amor sem limite, as claridades do seu Espírito Imaculado. Assim deve ser, ó meu Jesus. Neste dia, em que vimos visitar os nossos mortos, pedimos-nos seja permitido quebrar as lajes dos sepulcros em que se acham eles encerrados, para que possam elevar-se até aos teus sacratíssimos pés e receber a benção e as santas recompensas que lhes destinas. Virgem pura e imaculada, a quem cada um deles envia constantemente um pensamento de amor e uma súplica de fé, concede, Senhora, o calor do teu manto às frialdades de seus espíritos.
dá-lhes um raio do teu puríssimo olhar, que lhes sirva de santelmo, guia-los na barca de Pedro até ao porto da salvação futura, onde encontrarão o teu bendito Filho. A vós, guias e protetores de todos eles, que tendes a ardua tarefa de alentá-los, por vós imploro a nosso Senhor Jesus Cristo que vos dê, como sempre, ânimo para o desempenho de vosso ministério, a fim de que tenhais a suprema dita de entregá-los ao Divino Mestre, puros, retemperados e livres completamente desses sepulcros que hoje visitamos. Agostinho. 84. Amor de Deus e do próximo. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. Deuteronômio, capítulo 6, v. 5. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Levítico, capítulo 19, v. 18. Mateus, capítulo 22, v. 36 a 40. Marcos, capítulo 12, v. 28 a 31. Lucas, capítulo 10, v. 25 a 37. E estes mandamentos que hoje prescrevo te estarão gravados no coração e tu os referirás a teus filhos, e os meditarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao te deitares para dormir, e ao te levantares, e os gravarás como um sinal sobre as tuas mãos, os escreverás também no limiar e nas portas da tua casa. Ouve, ó Israel, e tem cuidado de fazer o que o Senhor te mandou, para seres ditosa, e te multiplicares mais, assim como o Senhor Deus de teus pais te prometeu a terra que mana leite e mel. Deuteronômio, capítulo 6, v. 6 a 9, 3. Toda a lei e os profetas estão nestes dois mandamentos. Mateus, capítulo 22, v. 40. Amar a Deus é prestar homenagem ao princípio do amor, a causa da vida. Criatura ínfima, que pode o homem, que pode o espírito que anima essa forma grosseira oferecer em testemunho de reconhecimento ao Senhor onipotente, por todos os tesouros que lhe pôs nas mãos, a fim de que deles se utilize incessantemente. Amar, porquanto o amor inspira a submissão, o respeito e a gratidão. Amar, porquanto o amor é o único laço que prende a criatura ao Criador. Deve, pois, esse amor manifestar-se de todos os modos, visto que representa a criação inteira. Para amar a Deus deve o homem limpar seu coração, seu espírito, seu corpo de todas as nódoas, pois o amor induz a aproximação e o que seja impuro não pode aproximar-se de Deus. Deve limpar o corpo, como o coração e o espírito, porque o corpo é o instrumento com que este cumpre suas provas e realiza, encanado, sua marcha ascensional pela senda do progresso moral, intelectual e físico. Deve limpar seu coração, seu espírito e seu corpo, para, por meio do progresso moral e intelectual, obter a depuração do coração, do espírito, e, por efeito desta, conseguir o progresso físico e a consequente depuração do invólucro corpóreo, isentando da liga impura da matéria, com o desprender-se dela cada vez mais, no curso das vidas sucessivas e progressivas, através da hierarquia ascensional dos mundos. Para amar a Deus, deve o homem trabalhar continuamente por elevar sua inteligência, por desenvolvê-la, por alargar seus conhecimentos, por dilatar a sua ciência, porquanto a ignorância não pode aproximar-se da onisciência e tudo o que amor tende a unir-se. Amar a Deus é fundir-se na humanidade, e absorver-se no amor fraternal, por isso que todo homem, como todas as criaturas do Senhor, provém do mesmo princípio, tende ao mesmo fim, é uma parte do ser dividida ao infinito, para o efeito de chegar do infinitamente pequeno ao infinitamente grande, na individualidade e na imortalidade. Estas palavras, uma parte do ser dividida ao infinito, devem ser bem compreendidas, para não darem lugar a falsas interpretações, do ponto de vista das ideias panteístas, ideias errôneas e falsas. Deus, o Criador incriado, é pessoal e distinto da criação, da criatura, como a causa pessoal e distinta do efeito que a gera, como infinito, o incriado, é pessoal e distinto do finito, do criado, como a eternidade é pessoal e distinta do tempo, da duração que ela engendra, que ela produz, relativamente à criação, à criatura. As criaturas tiram do Criador o ser, são dele, por ele e nele, mas, não são ele. São, pois, nesse sentido, uma parte do ser dividido ao infinito,
para o efeito de chegar do infinitamente pequeno ao infinitamente grande, na individualidade e na imortalidade. Deus é o Criador incriado, o termo absoluto de toda